Olá, você quer saber como foi o processo de recuperação e como está sendo o tratamento de uma paciente que teve duas paralisias faciais e que nos últimos meses teve uma recuperação e uma evolução fantástica? É hoje. Nós vamos falar hoje com a Alice e nós vamos descobrir e entender tudo pelo que ela passou, que não foi pouco, mas que, só para vocês terem uma ideia, ela foi um momento fantástico na nossa equipe. O que é momento fantástico? É quando a gente se reúne, né, na nossa reunião de equipe e traz um caso em que a gente viu uma evolução surreal e ela foi uma dessas evoluções. Então a gente hoje vai conversar com ela. Vamos ver se ela já está aqui para a gente, para que a gente possa chamá-la. Vamos lá. Ah! Eu sou a Grazi Faeli, sou fisioterapeuta, sou especializada no tratamento de paralisia facial e junto com a equipe fantástica a gente tem a missão de transformar o rosto e, consequentemente, a vida de pessoas com paralisia facial. Vamos lá, Alissa, vamos chamar de novo, porque esse Instagram ele faz essas coisas com a gente. Alissa, tô te chamando, vamos ver se vai dessa vez. Será que foi? Eu fico assim, toda vez eu fico assim, ó. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ah lá, a Sofia tá falando aqui que ela tá louca pra começar o tratamento. Dia 11 já tem a nossa sessão. Muito bom. Caramba. Alissa, tenta solicitar aqui pra mim, por favor. Veja se você consegue me chamar pra ver se eu consigo te adicionar aqui. Mais uma vez tentaremos. Vai dar certo. Vai dar certo que eu tenho certeza. É sempre assim, esse suspense. Me digam aí. Me fala enquanto a Alissa entra, há quanto tempo faz que você teve paralisia facial? Quem tá aqui? Me conta. Quanto tempo faz que você teve paralisia? Um mês? Um ano? 2 anos? Me conta aí. Me conta. Quanto tempo faz que você teve paralisia? Deixa eu achar a Alice aqui para ver se eu consigo vê-la de novo. Vou chamar de outra forma. Vamos ver se agora vai, Alicia. Chamei por outro caminho. A Del teve duas vezes. Agora foi! Tive que dar uma volta aqui. Mulher, como vocês. Ai, que maravilhosa que você está! Prazer estar aqui. Meu! Como você está? Tudo bem? Tô bem. Muito bem. Me conta. Você já tem experiência? Eu vi os seus vídeos e eu falei, gente, essa mulher, ela daqui a pouco vai aparecer assim, ó, já aqui pra gente, né? Você, pelo que eu vi, você gosta de tirar foto, você gosta de fazer vídeo, você gosta de dançar. Você se apresenta, é isso? E eu canto na igreja, danço, enfim, de tudo um pouco, né? Então eu faço coisa. Maravilhosa. Aquele vídeo que eu vi você cantando, esse último, é de agora? É, Você tá brincando. é. Gente, me conta um pouquinho daquela situação que eu fiquei assim, ó, babando. Fiquei chocada do vídeo. Você tava cantando na igreja, não era? Você tava se apresentando, não era?
Sim, sim. Na verdade, assim, eu faço parte de uma igreja, né? E nessa igreja eu faço parte do ministério de louvor, né? Aham. Eu sempre cantei na igreja, então lá na igreja eu sou assim ministra de louvor, então a gente canta, né, ali e dá bastante gente na minha igreja, muita gente mesmo, é em torno de 1.200, 1.300 pessoas por domingo. Então é muita gente, né? É bastante gente. Não, gente, vocês não estão entendendo. Ela não estava simplesmente cantando. É. Ela estava inteira com figurino, com bailarinos e ela dançando, entendeu? Toda no figurino e cantando. Eu fiquei assim, ó. Ah, você viu a do MC, foi? Foi essa daí que eu vi. Eu virei MC do nada. Gente maravilhosa! Foi Adorei! isso mesmo. Muito bem, me conta. Agora vamos contar um pouquinho para matar a curiosidade do povo, que a gente, você sabe que a gente é curioso, né? A gente quer saber, a gente é curioso. Conta um pouquinho o que que aconteceu com você, essa história de ter duas paralisias que não é fácil. A gente já viu aqui, antes de você entrar, já a Adele também falou que teve duas paralisias também. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Bom, na verdade, a minha história com a paralisia facial começou em 2020, bem na época da pandemia. Eu tive o primeiro quadro de paralisia facial do lado esquerdo, né, desse lado. Então, ali, eu tava falando pra Bruna, né, que tá aqui. Aqui. Tava falando pra ela esses dias que são datas que a gente nunca esquece, né? Quem passa por esse tipo de situação nunca esquece. Então, o primeiro quadro de paralisia que eu tive foi em 2020, dia 24 de maio. Eu acordei, eu não estava ainda totalmente paralisada. E foi assim, aos poucos eu fui perdendo o movimento, os movimentos, né? Eu acordei, era num domingo, e aí eu acordei e fui tomar café, normalmente, né? Quando eu acordei, eu já senti um incômodo no meu olho, né? Só que até então eu achei que estava tudo certo. Eu achei que era uma sensação como se tivesse inchado. A sensação que estava inchado. E aí eu fui tomar café de boa, com aquela sensação, né, estranha. Aí eu fui no banheiro me olhar. Quando eu me olhei, que eu tentei piscar, eu já percebi que a minha piscada estava lenta, né? E aí eu disse, meu Deus, e eu fiquei muito nervosa porque na minha família, uma tia minha tinha passado recentemente por uma situação dessa, né? Ela teve paralisia facial, assim, um ano antes disso acontecer comigo. Então eu já quando eu vi, eu fiquei assim, meu Deus, será que está acontecendo comigo também o que aconteceu com ela, né? E aí eu disse, não, não vou me desesperar, não vou gritar, eu vou esperar minha mãe acordar, que ela espera pela mãe, vou esperar a mãe acordar. E aí eu fui tomar café, quando eu fui tomar café, terminei de tomar café, fui escovar o dente. E aí quando eu fui escovar o dente, que eu fui cuspir, né, fazer um movimento de cuspir, eu percebi que a minha boca veio todo para um lado só. E aí nessa hora é como se tivesse desabado, sabe? Desabou tudo ali. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí, como mesmo já tendo uma experiência anterior de uma tia que já tinha tido, eu fiquei com medo de não ser a mesma coisa comigo, porque é diferente quando é com a gente, né? E aí já foi aquele alvoroço todo, meu pai e minha mãe ficaram desesperados, já foram atrás de enfermeiro para medir minha pressão, para ver se não era AVC e tudo mais. E aí já, como estava em época de pandemia, estava tudo fechado, né? Tava assim, todo mundo em casa. E aí, graças a Deus por isso, né? Porque já pensou eu paralisada, né? Aconteceu naquele momento. E aí eu também já tinha sido demitida de um trabalho recentemente, então eu não estava trabalhando, estava só em casa. E de repente isso aconteceu comigo, né? E aí já ligamos logo para um médico conhecido nosso, e aí ele falou, né, que seria paralisia de Bell, né? Todos os meus sintomas eram de acordo com isso. E aí, desde então, eu fui pesquisar na época, né? E aí eu não. A gente não sabe ao certo o que foi que causou a primeira paralisia, né? Porque a gente tem vários motivos, né? A gente pesquisando, a gente vê que tem muitos motivos. E aí, na época da pandemia, tem várias coisas que eu acho, né? Que pode ter sido a primeira vez. A primeira, talvez, eu não sei se eu esteja errada, mas eu tava com um dente com um canal aberto na minha boca, né? No meu dente. Uhum. E aí, o canal aberto a gente sabe que é um perigo, né? Então,
Não, Super perigo. né? E aí eu não sei se talvez tenha algum vírus, alguma coisa entrado por meio do canal, né? E atingido algum dos meus nervos faciais. Ou também pode ter sido porque na época da pandemia eu tava sem o que fazer, eu devia ter de ser fitness, né? E aí, o que que eu fazia? Eu fazia exercício na frente da televisão. E aí, quando dava sede, eu pegava, ia lá na geladeira, pã, abria a porta, Uhum. pegava a água, tomava da geladeira mesmo, porque tava friozinho, fechava a porta e voltava para o exercício. Então a gente não sabe se foi ansiedade barra estresse por conta da pandemia. Eu, particularmente, acho que não, porque eu tava super tranquila, eu amo ficar em casa, então tava super tranquila. E foi isso que aconteceu, né? Aí o que aconteceu? O clínico Posso geral. só entrar nesse pedacinho, como a gente está falando disso, só para esclarecer para você e para as pessoas também. Aqui você tem dois fatores importantes que podem trazer uma reativação do vírus que dá a paralisia de Bell. Uma é o próprio canal aberto. O canal aberto, ele é um canal que tem infecção, tá? Quando a gente tem uma infecção, não é a infecção que causa paralisia de Bell, mas a infecção diminui a sua imunidade. E aí faz com que uma imunidade baixa, o vírus fala: opa, eu posso acordar para provocar o meu dano. Somado a isso, você estava fazendo muito exercício. A questão não é nem a água na geladeira, é você estar fazendo muito exercício. O exercício, ele, quando a gente faz e não está se alimentando bem, a gente gasta a mesma proteína que a proteína da imunidade. Então, você tá com uma infecção, cai a sua imunidade, e fazendo bastante exercício que consome muito do seu corpo, cai mais ainda a imunidade. Então, provavelmente foi essa soma aí que fez com que o vírus reativasse, tá? Porque a questão do frio, ele até pode ter uma interferência, mas desse mesmo jeito, de cair a imunidade. O seu corpo tem que rapidamente arrumar a temperatura corporal para se proteger do frio. Isso também gasta energia e aí cai. Tudo que gasta energia, se você não tem nada suprindo, vai cair a imunidade. Então é nesse sentido. Eu quis falar agora, desculpa te interromper, só para que quem, por exemplo, se alguém entrar aqui, ver um pedaço da live e Não, sair, aí não ficar com a informação pela metade, tá bom? Desculpa. nada. Então quer dizer que essa questão do choque térmico tem mais a ver com a imunidade do que, Isso, perfeito, né? perfeito. Interessante, eu não sabia disso. Pois é. Aí o que aconteceu? O médico clínico geral, na época, o que ele me passou foi para me tomar Uhum. corticoide. Eu tomei muito corticoide, e aí o que aconteceu? Foi uma série de situações. Por quê? Na época eu também estava fazendo tratamento para espinha, porque eu Uhum. sempre tive espinha, e aí eu já estava tomando medicamentos justamente para combater a Uhum. espinha, sair, né? Então tava saindo bastante espinha na época e aí ele me passou para me tomar o corticoide, aí eu precisei parar com a medicação que eu estava tomando. E aí eu tomei muito corticoide na época e o que ele me falou foi que os profissionais que eu poderia recorrer, que na verdade ele falou, olha, você não tem o que fazer, você vai ter que esperar o seu rosto voltar, né? E aí ele falou assim, olha, os profissionais que você vai precisar ir atrás agora ou é de um fonoaudiólogo ou de um fisioterapeuta. Uhum. E aí, pesquisando na época, também eu encontrei na internet isso, de que ou era o fonoaudiólogo ou era o fisioterapeuta. Só que a gente já sabe que isso é um erro, né? E hoje eu tenho consequências muito graves disso, justamente na minha recuperação, porque na época eu não sabia que justamente a questão do fonoaudiólogo era para tratar questões relacionadas à fala, Uhum. somente, né? Porque realmente, quando o rosto ele tá caído, você não consegue falar, você não consegue comer, você não consegue fazer muita coisa, Uhum. né? Na época que aconteceu, a fonoaudióloga que me atendeu, ela simplesmente passou várias coisas para me fazer. Aí as indicações foram: primeiro, mascar chiclete. Eu masquei tanto chiclete, Grazi, tu não tem noção. Eu masquei tanto chiclete que hoje eu sou traumatizada e eu não como nada que tenha chiclete. Nada. Nossa. Eu masquei 4 caixas de chiclete. Mas assim, muito, muito. Eu masquei muito chiclete. E aí todo mundo que me pergunta hoje, eu falo assim, não, não me mostra chiclete. Eu não quero Ficou ver até chiclete um trauma mesmo. no eu não aguento mais chiclete. Eu comi. Aí pra mim, amenizar ainda foi
Balu ainda, né? Na época. Mas eu comi muito chiclete. Porque na época ela falou pra mim que o chiclete ajudava a movimentar, que eu não podia deixar o músculo parado, que eu precisava movimentar. E aí eu mastiquei muito chiclete. Ela passou pra me fazer compressa fria no rosto. Além disso, ela me falou que era pra mim ficar fazendo exercício que forçavam. Então, por exemplo, eu fazia muita mímica na frente do espelho, Uhum. né? E isso afetou muito até o meu psicológico na época, né? Porque, pense, tu tá ali com totalmente paralisado, né? Sem nada ali funcionando da forma que deveria. No dia anterior tu sabia piscar, no outro dia tu já não sabe mais, né? Conseguia jogar um beijo, então aquilo que ela me passava para fazer era: olha pro espelho e tenta jogar beijo, tenta jogar beijo, tenta jogar beijo, sopra balão, chupa no canudo. E aí me passava várias coisas para me fazer nesse sentido, né? Então aqui em casa eu tinha todos os aparatos, era balão e balão e balão. E aí eu fui começando a fazer. Nisso eu fiquei em torno de um mês a 2 meses completamente paralisado, completamente que não mexia nada. O rosto simplesmente flácido e não tinha resposta nenhuma. O primeiro músculo, até hoje eu lembro, tava tudo fechado. O primeiro músculo que voltou a mexer foi a sobrancelha na época, né? A gente estava aqui em casa reunida e eu me olhei no espelho, aí eu levantei a sobrancelha e levantou um pouquinho assim, né? E aí, tipo assim, eu já tinha perdido as esperanças. Uhum. Eu achava que eu nunca mais ia conseguir ter o meu rosto de volta, né? E eu achei que aquela era a minha vida. Na verdade, porque assim, quando a gente tem uma paralisia dessa forma, e principalmente quando a gente é orientado por profissionais errados, né? Assim, que não tem uma conduta correta, você fica pensando que aquilo ali acabou pra ti, né? Tipo assim, o teu rosto é assim agora, não tem mais nada o que fazer. E eu lembro que um dia eu tava tentando, né? Na luta, tentar soprar uma bexiga. E eu não conseguia. E aí eu fazia, né? Porque ela me ensinava que eu precisava juntar aqui pra tentar encher. E aí lembro que eu tentava encher essa bexiga e eu não conseguia de jeito nenhum. E aí, depois de uns tempos, eu disse, rapaz, quer saber? Eu vou parar. Larguei a bexiga do lado e fui chorar, porque eu não tava mais aguentando, né? Porque é tipo assim, uma pressão psicológica tão grande, tão grande. E assim, como tava tudo fechado e a indicação era o fonoaudiólogo na época, então eu disse, não, não vou atrás de fisioterapia, né? Algumas pessoas até indicaram, falaram assim, já foi atrás de fisioterapia? Eu disse, não, ela tá fazendo em casa e tal, né? Só não, mal pensava eu que eu estava fazendo era errado, né? Tudo, Uhum. ao invés de ajudar, estava fazendo errado. Nisso tudo, aconteceu que somente depois de 3 meses com paralisia eu fui atrás de fisioterapia. E aí, quando eu cheguei no consultório, meu fisioterapeuta até falou assim, que foi o mesmo fisioterapeuta que me indicou para vocês, né? No caso, ele me apresentou vocês, e eu sou muito grata a ele por isso. E aí ele falou assim pra mim, Alissa, eu não sei o que fazer, porque eu nunca vi uma pessoa com paralisia facial chegar aqui comigo só depois de 3 meses. Ele falou desse jeito, tu é muito corajosa. Eu não sei, porque geralmente a gente trata a paralisia do início, Uhum. né? E você não tratou do início, você já tá numa fase em que o teu rosto ele já tá ali provavelmente cheio de contratura. Então eu vou estudar e ele foi estudar para ver o que que era. Ele disse, olha, a gente vai tentar, mas eu não vou te prometer que vai melhorar alguma coisa. E aí, assim, eu fiz 3 meses de fisioterapia e graças a ele, né, e a conduta profissional dele, melhorou demais, 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 assim, sabe? O que era um rosto completamente caído, assim, ele ficou completamente caído. O movimento do meu olho ficou muito, muito limitado depois. E aí ele disse, não, Alice, nós vamos ir com calma. E aí o que ele me passou na época foi, né? A conduta dele foi, olha, vamos tentar ao máximo relaxar o teu músculo, porque ele tá todo rígido, porque ele fica flácido, depois ele fica rígido, né? E aí você tem que relaxar porque ele tá rígido, uma hora tá de mais, outra hora tá de menos. E aí, nisso, eu fiz 3 meses de fisioterapia. E logo depois eu precisei parar, porque na época o meu pai sofreu um acidente e aí ficou muito pesado financeiramente Sim. para mim.
E aí ele disse, olha, eu não te liberei ainda, porém você continua fazendo os exercícios em casa, né? Que era justamente fazer os exercícios, mesmo que quase os mesmos que vocês passam para mim. Só que o que aconteceu? De tanto eu fazer, eu acabei que aquilo estava me desgastando psicologicamente, sabe? Ah, eu cansei, eu vou desistir disso aqui, cansei. Parei de fazer. Fui totalmente negligente com o meu rosto na época, né? Então eu parei, eu simplesmente desisti. Eu disse, eu não quero mais isso, eu não aguento mais. Aí a minha mãe falava, Alice, tu tá fazendo teu exercício? Eu disse, não tô nada, não vou fazer mais nada, não quero mais saber disso. Isso já tá afetando demais meu psicológico. E aí, tipo, toda vez que eu parava pra fazer exercício, antes eu tinha que chorar primeiro. Aí eu fazia o exercício, chorava depois. Então, tava assim, uma situação que eu tava muito mal psicologicamente Sim. por ter que fazer isso, né? E até então, assim, isso abalou muito a minha autoestima, né, com relação a isso, porque nitidamente um lado ficou diferente do outro, só que eu não tinha forças para fazer os exercícios, entendeu? E aí convivi normalmente, o rosto até melhorou um pouco depois disso. E aí o que aconteceu? Foi em 2020, o primeiro episódio. E aí, quando foi ano passado, em março, eu tive o segundo episódio. Dessa vez, no outro lado. O que eu fiquei arrasada. Fiquei arrasada. Muito arrasada. Por quê? Tu passar por uma experiência uma vez já é traumático, né? Agora, Uhum. tu já saber o que tu vai passar de novo, entendeu? Então, assim, na hora que eu percebi que estava acontecendo, eu estava voltando para o meu trabalho, né? Porque eu trabalho horário comercial. E aí, geralmente, horário de almoço, eu estou assim, ligado no 220, né? E aí, eu cheguei no trabalho, eu fui me maquiar, como sempre faço, e eu fui passar um batom na boca. Quando eu passei o batom, que eu fui fazer o movimento de passar o lábio no Uhum. eu percebi que tinha alguma coisa estranha comigo. E assim, quando tu passa, tu já sabe como é que é, mais ou menos, né? Eu disse, não, não tá certo isso aqui, minha boca tá muito estranha. Aí eu fui fazer de novo o movimento, de novo. Aí eu disse, não. Dentro do banheiro da empresa eu já fiquei mesmo, eu só liguei pra minha mãe, a mãe de novo. Eu só liguei pra mãe, mãe, vem agora aqui, tá acontecendo de novo. Quando eu falei tá acontecendo de novo, ela já entendeu o que era, né? Aí ela correu, a gente foi direto pra médica. Eu tava tão nervosa, eu só conseguia chorar e me tremer. E aí, quando. Só que teve uma diferença, que dessa segunda vez eu não perdi o movimento completamente do meu rosto, do lado direito. Ele ficou reduzido, mas não ficou 100% paralisado. Sim. Então, em nenhum momento eu cheguei a ficar com o olho arregaladão. Em nenhum momento eu cheguei a ficar, por exemplo, com a comida vazando. Uhum. Cheguei a ficar. Ele reduziu, mas não paralisou completamente. Eu diria assim que uns 80% ficou paralisado e 20% ficou funcionando. Só que é aquela coisa, ficou, com o passar dos dias, no início ficou assim e depois ele ficou um pouquinho pior. E aí depois, logo, eu já percebi melhora. Porque na primeira hora eu já fui logo para o fisioterapeuta. Totalmente ao contrário do que eu tinha feito da primeira vez, né? Então, assim que eu percebi que eu estava tendo, a gente já foi logo atrás do fisioterapeuta. O fisioterapeuta que já me acompanhava, o Urdilei, que atende aqui na minha cidade, depois da gente, né, te trata. E aí a conduta dele foi totalmente diferente do que aquilo que eu tinha feito antes. A gente trabalhou muito, ele fazia as massagens, né, Uhum. porque eu ia lá para ele massageava muito e eu fazia muita compressa de água morna, né? Uhum. Então, o que eu ia fazendo era isso. Então a gente ia estimulando, ele ia massageando, compressa de água morna e depois a gente ia estimulando e aos poucos eu fui voltando. No entanto, é que da segunda paralisia, dentro de uma semana eu já tive resultado positivos, né? Então eu já percebi A melhora. lesão a lesão era menor, né, também. Porque Então, se você não perdeu tanto, se manteve muita coisa, mostra que a intensidade da lesão era bem menor, né? Então isso já é o caminho para falar, olha, vai se recuperar bem mais fácil, vai se recuperar bem mais rápido e numa quantidade maior com menos sequela, né?
aconteceu? Devido a o meu lado direito ter ficado um pouco comprometido, ele também comprometeu mais Ele ainda. piorou demais o lado esquerdo. Mas, você não tá entendendo. Eu fiquei, assim, desesperada. Eu disse, pronto, né? Eu vou ficar parecendo uma pessoa com a cara amassada aqui, um lado de um jeito, outro lado de outro. E aí, na época, eu fiquei, assim, muito desesperada, porém, calma, porque eu já sabia que ia voltar. Mas muito ruim, porque eu já sabia o que eu ia passar e o que eu precisava fazer para melhorar. E aí, ele entrou com essa conduta, né, de fazer massagem e tudo mais. Só sei que, Grazi, em torno de um mês, eu já consegui voltar a fazer os movimentos que eu fazia antes. Claro que de forma limitada, né? Então, quando a gente percebeu que o meu lado direito tinha voltado a funcionar, assim, totalmente, ele disse assim, olha, a partir de agora você precisa ir para um especialista, né? E aí foi quando ele me apresentou vocês, olha, vai lá, me mostrou o Instagram e tudo mais, conhece a Grazi, fala com eles, de repente ela pode te ajudar mais que eu, porque eu sou especialista nisso. Então, assim, foi um processo muito longo, né? Porque já pensou, foi menos de 4 anos de intervalo, uma paralisia. Sim. Então eu fiquei assim muito, muito mal, porque a gente pensa que não pode acontecer de novo, né? E aí de repente aconteceu de novo. E, Então, eu fiquei é, muito, muito mal na época. Porém, quando eu cheguei com vocês, né? Na verdade, quem me atendeu no primeiro avaliação foi a Tamires, se não me engano. tá. Isso. E aí, na nossa avaliação, carreguei assim, eu descarreguei, foi uma terapia, eu falei para ela, uma terapia. Porque quando ela me explicou o que acontece, né? Porque o que acontece? Dificilmente algum profissional ele te explica o que acontece contigo, né? E vocês não, vocês têm esse cuidado de explicar ao paciente o que acontece com ele. Então, na primeira eu fiquei assim em choque. Porque, sério que foi isso que aconteceu comigo? Sério que eu tô nessa fase? E ela disse, sério, isso que aconteceu. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal, porque eu fiquei zangada. Porque, tipo assim, poxa, não era pra eu estar passando pelo que eu tô passando hoje, se na primeira paralisia eu tivesse tratado de forma correta, né? E aí é muito bom isso, porque vocês explicam o que nós temos, né? E assim, até no grupo, quando vocês falam, lá no grupo dos pacientes, né? Várias pessoas compartilham. E é muito bom a gente ver que, tipo, a gente não tá sozinho nessa, né? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que também precisam da nossa ajuda, né? E eu sei que, tipo, hoje eu nunca imaginei que eu conseguiria estar aqui gravando um vídeo, né? Me olhando, eu achei que isso nunca mais ia ser possível, eu me gostar, eu me envolver até com alguém, porque eu achei que eu nunca mais ia namorar na minha vida. E hoje eu namoro, meu namorado na live. Então, assim, foi uma experiência que realmente vem para te deixar mais forte. Porém, muitas sequelas ficam, Uhum. né? E hoje, o meu tratamento com a Bruna, justamente com toda a equipe, é melhorar as sequelas da primeira Da e primeira, né? evitar que apareça da segunda, né? Então, assim, é um processo longo, porém é um processo que eu tenho aprendido muito, né? Hoje eu já conheço o meu rosto, hoje eu tava até rindo com a Bruna hoje. Quando a minha sobrancelha tá um pouco assim irritada, eu disse, pode deixar que eu sei dar conta dela agora, né? Ótimo. Consigo dar conta dela, né? Tipo, porque a gente Ótimo. sabe o que está acontecendo, né? Então, hoje eu já sei quando tem alguma coisa que eu preciso fazer. Olha, mexe aqui, né? Pressiona aqui, massageia aqui. Então, hoje eu sou muito grata, assim, pelo trabalho de vocês, né? Porque realmente é um trabalho que é muito bonito e ajuda muitas pessoas, principalmente psicologicamente falando, né? Hoje eu sou muito mais positiva com relação ao meu rosto, né? E hoje eu aprendi também a respeitar ele, né? Porque às vezes a pessoa que passa por paralisia, ela fica zangada, né? Literalmente isso, zangada, porque eu fiquei muito zangada. Poxa, rosto, volta a funcionar, né? Mas, e aí eu disse, não, eu preciso perdoar o meu rosto também, né? Porque ele tá ali lutando para voltar, ele tá lutando para voltar. Porém,
a gente precisa ajudar ele, né? Com as nossas mãos, com a nossa forma de tratar. Então, assim, tem sido assim, uma experiência muito boa para mim, né? Eu fico muito feliz até de estar aqui com você, Ah, até falando para nervosa, eu tava nervosa, mas imagina! fico muito feliz em contribuir de ser exemplo, né? Porque já pensou dois episódios de paralisia e não é fácil, né? A gente chegar até aqui, porém chegamos e eu tenho ciência que esse tratamento ele não vai parar, porque o rosto é um músculo que precisa ser exercitado, né? Que precisa ser relaxado. E é assim, hoje eu entendo que a minha vida tem dois parênteses, assim, um antes da paralisia e o outro depois da paralisia. E assim, assim, é uma experiência muito forte, mas Muito. quem passa por paralisia é guerreiro, viu? E forte. Admiro muito todo mundo que passa, ainda mais por mais de uma. É. Faz... Não, sem dúvida. Sabe uma coisa que eu queria saber? Eu fiquei pensando aqui, como foi para você quando o seu fisioterapeuta, que ele teve uma excelente conduta, né? Quando a gente não é especialista, a gente tem que saber o nosso limite. E ele teve uma excelente conduta de te referir para alguém que sabe o que está fazendo, né? Quando um profissional que não é especialista, eu estava conversando ontem isso aqui, quando um profissional que não é especialista sabe que não é especialista, sabe que não está tratando, não sabe tratar e continua tratando, aquele paciente, ele está se aproveitando do paciente. Sim. Porque se ele não sabe tratar e ele está tratando, ele está se aproveitando. Ele teve uma excelente conduta e falar: opa, até aqui eu sei, daqui eu não sei, vamos passar para frente, porque eu quero você ser melhor atendida para ter uma evolução maior. Como foi você receber isso e como que você chegou para a gente assim? Então, ele falou: olha, não, agora eu vou te passar para uma outra profissional que entende mais. Como foi esse momento de você receber isso e chegar para a gente nessa avaliação? Assim, como você estava emocionalmente antes da avaliação? Na verdade, quando ele me falou, né, porque é difícil você ir para um lugar que você não conhece, né? Então, tipo, eu não conhecia vocês, eu não conhecia o trabalho de vocês. Como é a questão de apego emocional, né? Tipo assim, pô, ele pensou, e agora? E aí eu fiquei tipo assim, não, mas ao mesmo tempo eu admirei a conduta dele e ao mesmo tempo que eu fiquei insegura de procurar vocês, eu fiquei com expectativas do que poderia vir, né? No início, eu não gostava dessa ideia de fazer fisioterapia. Eu nunca tinha visto isso, fazer fisioterapia online, né? Até para algumas pessoas que eu falo assim, tu faz fisioterapia? Faço. Que como? Online. Sério, online. E aí, então, eu tinha muito essa coisa assim, né? Esse negócio de fisioterapia online não funciona, não. Não funciona de jeito nenhum. E aí, quando eu comecei a fazer, logo na primeira sessão com a Tamise, eu já vi resultado. Tipo assim, tu tá ali naquele ponto, né? Ele me disse assim, olha, Alice, a partir daqui eu não consigo mais te ajudar. Você já chegou no meu limite, a partir de agora eu vou te encaminhar para um especialista que vai conseguir te ajudar, porque eu quero o melhor para você e você também quer o melhor para o seu rosto. Eu disse, ok, quem é essa pessoa, né? Aí eu fui olhar, né? Inclusive ele é um seguidor super ativo aqui, seu, acompanha todas as lives, vídeo, estuda muito com os conteúdos. Então, aí ele me falou isso, eu disse, tá, então vamos ver quem é essa mulher. No início eu achei que, tipo assim, não vai ter muito resultado, né? E aí, logo na primeira sessão, quando a Tamise me atendeu, a gente fez a avaliação e ela já me passou os primeiros exercícios. E ela me mostrou a diferença da primeira foto de quando eu cheguei para o final da sessão. Eu disse, o quê? Como assim? Aí eu disse assim, sério, Lissa? Então, ou seja, você tem expectativa de melhorar, entendeu? Ou seja, eu cheguei totalmente sem esperança de, tipo assim, melhorar alguma coisa. Eu não sabia que eu conseguiria sorrir sem sentir vergonha de novo. E aí, de repente, ela me mostrou, não, ó, tá vendo? Se tá melhorando um pouquinho, a gente pode melhorar mais, né? Se ele tá melhorando, se o músculo tá respondendo, é porque ele ainda pode melhorar mais.
E aí eu fiquei maravilhada, tipo, naquele momento me encheu de esperança, né? Então eu cheguei, eu tive várias fases. Primeiro de insegurança, depois eu fiquei triste pelo que tinha acontecido comigo, né? Porque eu conheci todo o ciclo da paralisia logo na primeira sessão. E depois eu fiquei com esperança de que eu poderia melhorar, né? E, então, assim, foi um mix de sentimentos, né? Muitos sentimentos envolvidos. Não, e você sabe, né? Eu acho, eu não sei se a Bruna chegou a falar pra você, mas eu falei até nos stories, né? A Mel tá falando que caiu no choro com a avaliação da Tamise, né? Normalmente é isso que a gente causa, porque a evolução é surreal no momento, né? Você fala, não, não é possível. Eu fiquei tanto tempo sem meu rosto melhorar e de repente, em uma sessão, ele já melhora isso, né? Você fala, não é possível. E então, não sei se a Bruna falou para você, mas você foi um momento fantástico em uma das nossas reuniões, né? Porque eu fico aqui, né, olhando e eu fico olhando eu fico olhando vocês, eu fico olhando as reavaliações, eu fico estudando as reavaliações de vocês, eu fico olhando o que está acontecendo. E aí eu vi a sua, eu falei assim, não, a evolução dela vai para o momento fantástico, porque na última reavaliação, o salto dela de uma para outra foi surreal, foi realmente fantástico. Mas isso é pra gente. Eu quero saber o que você percebeu, assim, nesses meses. O que você percebeu de diferente no seu rosto, no seu dia a dia? Você falou que agora tá um pouco mais fácil de sorrir com mais, sem tanto receio. O que mudou, assim, pra você? Primeiro, eu cheguei reclamando no início da consulta. Primeiro, eu cheguei logo falando do meu olho, né? Porque uma das sequelas absurdas que ficou em mim logo da primeira paralisia foi essa cincenesia, né? Deixa eu falar. Uhum, uhum. Olho-boca, a minha é olho-boca. Então, isso me incomodava absurdamente. Esse meu olho esquerdo, eu cheguei na primeira consulta, acho que nem mostrava o branquinho do olho. É assim, fechado, sabe? Fechado. E isso me incomodava um tanto que eu não conseguia tirar selfie. Eu não conseguia, eu não conseguia nem me expressar. Porque quando eu me expressava, falava, o olho fechava. E foi logo uma das primeiras reclamações que eu tive logo com a Tamis, com a Bruna, com todo mundo. Uhum. Meu olho é o meu ponto fraco, Você deu literalmente. 10. Eu anotei aqui, ó. Você deu a sua principal queixa era o olho fecha quando sua boca mexe e o quanto isso te incomodava, você deu 10 de incômodo. Muito, me incomodava muito. E isso foi uma das coisas que logo de primeiro a gente focou logo nisso e melhorou demais, assim. Hoje ainda fica porque quanto mais mexe, mais ele fica irritado, né? E aí contrai mesmo. Porém, hoje eu já sei como desestressar o músculo, falando assim. Uhum. Consigo relaxar ele, eu já sei as formas, a questão da da mentalização também, né? Que vocês passam muito pra gente essa questão de fechar o olho, se concentrar e soltar. A primeira queixa que eu trouxe logo foi o olho, né? E aí, logo depois disso, apareceu algumas outras coisas que, se eu não tivesse com vocês, eu não teria percebido, né? Então, por exemplo, ela percebeu que estava muito caído, e realmente antes era muito caído, Grazi, muito caído meu rosto. E aí hoje, apesar de ser irregular um pouquinho ainda, mas, tipo assim, ele subiu assim um pouquinho, não me incomoda mais em algumas situações, né? Esse lado muito Você caído. tinha uma atração muito importante, né? De pescoço, uma aderência de pescoço, de mandíbula, uma atração de contratura de depressor de ângulo da boca. Faltava muita mobilidade de lateral do rosto, então tudo isso aqui puxava o rosto para baixo, né? Então não era um caído de flácido, mas eram essas trações da própria sequela que isso deu uma boa aliviada, né? Como você falou, a gente está no processo ainda de evolução, né? Então, mas deu uma boa Não, aliviada. e eu percebi como é importante o acompanhamento, né? Porque muita gente, tipo assim, meu rosto voltou a funcionar, vou mais cuidar. E isso é o pior erro que uma pessoa pode cometer. Porque, por exemplo, quando a gente é atendido por vocês, a gente entende que são ciclos, né? A paralisia tem ciclos.
E aí, tipo, agora, por exemplo, o nosso foco tem sido evitar que aconteça coisas com esse Uhum. lado, que foi o, né? E de lá pra cá, te digo mesmo, se eu estivesse sozinha, eu não tinha conseguido perceber, evitar que acontecesse muitas coisas. Então, a gente tratou esse lado, né? Ele melhorou, tá? Aí, de repente, a sobrancelha abençoada começou a subir, né? E aí, o que? Tava muito, uma pressão imensa que eu sentia na sobrancelha, muito grande. E aí eu trouxe para ela, né, esse questionamento de que a sobrancelha tava muito estranha e comecei a sentir muito aqui, né? Então, tipo, se Uhum. sido estando, se eu não tivesse sendo Uhum. acompanhada, né? Eu iria deixar aquilo passar, né? Então, hoje a gente trabalha muito essa porção aqui. Na verdade, já até melhorou bastante. Então, a gente já está focando em outras áreas que estão aparecendo, né? Então, por exemplo, eu percebi que recentemente eu estou sentindo minha boca um pouquinho diferente. Então, a gente já está trabalhando nisso aqui desse lado, né? Então, assim, para mim, assim, fundamental. Eu percebi muita melhora, até que, assim, pessoalmente, convivendo comigo, um dia desse, uma colega de trabalho falou para mim: Alissa, teu rosto tá quase normal, né? Eu disse, sério? Eu quase comecei a chorar, né? E ela falou, tipo assim, sério, tem dias que eu nem percebo que tu teve paralisia facial, tem dias que não parece, tipo assim, teu rosto tá normal, normal, normal. Claro que são dias e dias, né? Sim. Tem dia tá pior, tem dia que tá melhor. Só que melhorou muito, muito, muito mesmo, né? Assim, sem puxar o saco, mas a Bruna Ah, agora ela merece. É, mas ó, mas para você ver, o que eu perguntei para você do seu vídeo da MC? Eu falei, é agora ou era de antes? Porque eu vendo o vídeo, eu fiquei assim, ó, pera, é agora? Ou era antes? Aí eu olhava a data, eu falei, mas ela pode ter gravado antes e posto agora o vídeo. Será que era agora? É verdade, porque eu não conseguia identificar. tá vendo? Tá muito bom. Não, e outra coisa, né? Você tem o vídeo aquele que você tá abaixando com o sapato, com a bota. É de agora também, não é? Com a bota preta, com o salto de brilho. É Sim, de agora. sim, recente. Nesse daí, você tá trazendo o seu rosto super perto da câmera. Literalmente. Exatamente, super perto da câmera. E se eu não me engano, o lado que você põe na câmera é o lado esquerdo. Sim. E você, primeiro assim, quase não dá para perceber. E segundo, a sua coragem de ir lá e fazer, entendeu? Porque você sabe da assimetria que você tem. Tudo bem que as pessoas falam que não parece, mas você sabe. Então, você passar por cima disso é um baita de um mérito, um baita de um mérito. Então, parabéns. Tem uma outra pergunta. Além desses benefícios dos resultados que você já meio que sabia e que a gente conquistou aí, e tem mais por vir, o que a gente trouxe para você com o tratamento, a equipe toda, que você não esperava? Tipo, você fala assim, nossa, eu não esperava que eu sabia que eu ia receber isso, mas isso aqui eu não esperava. Primeiro, o tratamento em si, tipo, de não ser fisioterapia apenas, sabe? Uhum. Porque não sei se é assim com os outros também, mas a minha terapia nunca é só fisioterapia. A gente conversa sobre tudo. Então, porque, tipo assim, hoje eu entendo que o que acontece durante o meu dia também afeta no meu rosto, né? O estresse afeta no meu rosto, preocupações afetam no meu rosto. Então, assim, esse atendimento humanizado de vocês conversarem, perguntarem o que está acontecendo. Isso é muito assim, surreal. Eu achei que eu ia chegar aqui na sessão, né? Bora, faz isso, acabou. Não. E nunca é assim, né? A gente conversa sobre várias coisas, então assim, é um momento leve, né? Fora isso também, acho que a questão do grupo em si, né, com os outros pacientes, também nunca tinha visto isso na minha vida. Foi uma surpresa boa, né? Porque, tipo assim, primeiro você pensa assim, nossa, eu sou a única pessoa no mundo com paralisia facial, né? Ainda mais duas vezes. E aí, quando você entra no grupo, você se depara com tantas realidades, né? Tantas pessoas que passaram pelo mesmo, estão passando por um processo que você passou,
né? Então, isso é algo muito interessante, porque lá no grupo a gente conhece a realidade uns dos outros, né? Quando as pessoas se sentem à vontade de compartilhar. Teve um dia que eu compartilhei uma foto minha e o pessoal disse assim, sério que tu teve paralisia? Eu não acredito. Aí vieram algumas pessoas me chamar no PV, né? Como é que tu fizeste para te melhorar? Me fala o que aconteceu. Aí a pessoa até me falou assim, eu tô com 3 meses, eu ainda não consigo fechar meu olho. Então, tipo assim, eu entendo, né, porque essa pessoa tá passando. Então, isso é muito bom, porque, tipo assim, não sou a única pessoa no mundo que teve. Várias pessoas também estão passando por um processo que eu também estou passando. Então, é algo, assim, muito bom, assim, diferente demais. A questão também de vocês ficarem à disposição da gente quando a gente precisar, né? Recentemente, eu acho que teve um tempo atrás, que eu tive uma crise, mesmo assim, que eu achei que eu estava tendo um terceiro quadro de paralisia. Não sei Eu se você sei disso. sabe, ela sabe de tudo. Esperei, aí na hora eu ligava pra Bruna, e a Bruna entrou logo na chamada de vídeo comigo. Alice, o que tá acontecendo? Me fala. Ela disse, olha, eu acho que não é, mas não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, vocês estarem disponíveis, mesmo de longe, né? Estarem disponíveis para os pacientes, isso é muito, muito importante. Então, além de ter um atendimento humanizado, de você saber que outras pessoas podem compartilhar experiências, você ter segurança, né? Tipo assim, eu tenho segurança hoje de que se eu precisar, eu posso chamar vocês, né? Então, se aparece alguma coisa diferente, não, tô ali, né? Perturbando a coitada da Bruna. Mas isso é muito importante, viu? E faz todo o diferencial. Muito. E fora a questão que eu falei no início, né? De que hoje eu conheço o meu rosto. Então, tipo, essa autonomia que vocês dão para o paciente dele se conhecer, de ele conseguir apalpar e sentir quando não tá bom, quando precisa de alguma coisa ali, é muito, muito bom, porque nem sempre 24 horas vocês vão estar. Claro que, né, tem outros pacientes envolvidos, mas essa questão de dar autonomia ao paciente, de fazer o paciente ver, isso é muito Isso é importante. fundamental. Muito. É fundamental, porque é isso que a gente fala, né? A gente tá aqui na sessão, a gente, né, se precisar de alguma coisa, mas quem tá com o seu rosto o tempo todo é você. Não sou eu, não é a Bruna, não é a Tami, não é nenhuma das outras meninas, é você. Então, se você não sabe o que você tem que, como você tem que entender o seu rosto, que você nem se falou, agora eu sei lidar com a minha sobrancelha quando tá acontecendo isso. Você vai esperar até a próxima sessão para lidar com isso e vai manter essa situação? Não dá, né? Alice, eu tenho mais duas perguntas para você. Primeiro, para quem está começando o tratamento, qual é a dica que você dá para quem está começando o tratamento? Primeiro, procure um fisioterapeuta. Pelo amor de Deus. Mas um fisioterapeuta que sabe o que faz. E segundo, não perca as esperanças, porque vai voltar. Vai voltar. Tenha paciência com o seu rosto, principalmente. Seja amoroso com o seu rosto, porque vai voltar. Né? Não adianta ficar machucando, né? Às vezes pode até querer dar um tapa. Quando eu ficava muito zangada, Grazi, eu dava até tapa, acredito. Nossa. Porque tipo assim, uma confusão mental tão grande na cabeça da gente. Uhum, Assim, uhum, volta a funcionar logo, sabe? Uma raiva, uhum. tipo assim, poxa, ontem eu sabia beber água, hoje eu não consigo mais beber água. Ontem eu sabia jogar um beijo, agora eu não sei jogar um beijo, gente. Muito complicado, sabe? Então, o que eu diria para você que está passando agora por isso, né, no início tenha calma, né? Seja amoroso com o seu rosto, tenha paciência com o seu rosto, porque não é só você ali, o seu corpo todo está lutando para reverter aquela situação, porque o nosso corpo, quando ele perde o equilíbrio, ele vai tomar providências. Então, tenha paciência, seja amoroso, né? Ame o seu rosto, né? Seja amoroso, compassivo com ele, porque ele vai voltar, né? Não adianta ficar zangado, não adianta ficar questionando por que isso aconteceu com você. A gente se questiona muito, por que isso aconteceu comigo? Né? O que foi que eu vacilei? O que foi que eu fiz de errado para isso acontecer comigo? Mas isso são coisas que acontecem, né? E a gente não pode
evitar muitas vezes que acontece. Se aconteceu, ok, é daqui para frente. Não adianta olhar para trás, é daqui para frente. Então, seja amoroso com o seu rosto, tenha paciência que ele vai voltar, né? E confia nos profissionais, no que os profissionais falarem para você, que seja um profissional, né, adequado, especialista nisso, confia, né, que vai voltar. Não adianta se desesperar, apenas saiba viver o processo. A questão é que a gente não quer passar pelos processos, né, Grazi? É, boa. Agora, qual conselho ou o que você diria para quem está hesitante em começar um tratamento com a gente? Meu amigo, cuida logo. Aquela. O meu conselho é confia, porque essa equipe aqui é uma equipe que realmente é especialista e estuda justamente o seu rosto. Uma das coisas também que eu sou impressionada com o trabalho de vocês é a minuciosidade que vocês têm com cada paciente. Tipo assim, o meu caso não é igual ao caso do fulano, sabe? Tipo, não existe protocolos. O protocolo é aquele que é especial para mim, sabe? Então, em outro lugar é muito difícil você encontrar esse tipo de tratamento, né? Então, se você ainda tem alguma dúvida, né, do quão é bom um tratamento online, principalmente para paralisia facial, não existe. Na verdade, a primeira coisa que eu digo, só faça só avaliação. Só avaliação. Depois que você fizer a avaliação, você vai entender o que eu estou falando, né? Porque não tenha medo, literalmente não tenha medo, porque você vai cuidar do seu rosto. Então, profissionais vão te ajudar a você mesmo cuidar do seu rosto. E esses profissionais, eles vão te orientar, vão te, vão te ajudar a entender o que você precisa fazer, né? Então, se você ainda tem alguma dúvida, se você tá com medo, né? Ou por questões financeiras, gente, saúde a gente não brinca, né? No início também eu ficava assim, não, vai ser mais uma coisa que eu vou gastar, eu preciso juntar dinheiro, né? Mas não é assim. Saúde a gente não brinca. E no momento que eu entendi isso, né, uma chavinha mudou na minha vida. Então, priorize a sua saúde. Se você não cuidar do seu rosto, tá aqui na sua cara, quem é que vai cuidar? Não é verdade? Não, exatamente. E uma coisa que, assim, eu fico. Hoje eu até falei isso nos stories, né? Me machuca, assim, me dói mesmo quando eu vejo um paciente que entrou em contato com a gente há 2 anos e aí volta agora para entrar em contato de novo e aí acha que ainda não é o momento. Eu falo, caramba, passaram-se 2 anos. Com 2 anos você já tinha tido alta, entendeu? Sim. E aí eu fico, poxa vida, quanto que você perdeu de bem-estar, de leveza, de tranquilidade, de entender o seu rosto, de receber um acolhimento, né? E aí você fala, caramba, passaram-se 2 anos, né? E isso. Hoje, quando eu vi, eu falei assim, esse paciente podia estar de alta já. E veio procurar de novo. Eu falei, pois é. Mas a gente está aqui para ajudar mesmo assim, para não ter que passar para a mesma situação lá para frente, daqui a 2 anos, né? Então, eu acho que isso mexe comigo, sabe? Mexe de verdade. Porque a gente tem a certeza do que a gente está fazendo aqui, né? E olhar para você, olhar suas reavaliações, olhar você falando, escutar você falando, ver seus vídeos, né? É, é a confirmação dessa certeza, porque a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, o quanto a gente consegue transformar e real, assim, ver você aqui conversando comigo por vários e vários momentos hoje aqui, eu tô aqui conversando com você, eu deletei da minha cabeça que você tinha paralisia. Deletei, nem passou. Eu tenho certeza que várias das pessoas que estão aqui olhando e vendo também deletaram da cabeça, porque você está muito bem. E sabe qual é o melhor, Alissa? Você ainda não terminou o seu tratamento, porque você ainda está melhorando. Você não chegou no
seu máximo. Porque se você tivesse chegado no seu máximo, a gente te daria alta. E você não tá de alta. Porque você tem coisa para melhorar. E, se você, e você tá evoluindo. Então, isso é maravilhoso. Você tá super bem e tem coisa para melhorar ainda. Então, assim, eu olho para você e falo assim... Ai, que bom, vou ter mais reavaliações dela, porque eu sei que vai estar melhor ainda, entendeu? E você e a Bruna estão assim de parabéns. A Bruna tá falando parabéns pela determinação. E é isso mesmo, isso também é um super mérito. Alissa, muito, muito, muito obrigada. Eu amei conversar com você, amei saber mais detalhes de você, da sua história, coisas que eu não sabia, que eu adorei saber. E eu acho que foi super válido, tanto para as pessoas se conhecerem outras histórias, porque é o que você falou, né? Às vezes a gente acha que é só a gente que está passando por isso. Não, tem outras pessoas que estão passando pelas mesmas situação, que passaram por uma outra situação, mas que eu aprendi alguma coisa com isso. E você contar como foi o seu tratamento também, eu agradeço demais. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Ó, um beijo enorme. Boa noite para você, boa noite para vocês. Até semana que vem. Tchau.